A equipe econômica do Ministério da Fazenda comunicou que fez uma estimativa de prejuízos da greve dos caminhoneiros, 15 bilhões de reais. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar, João Pedro bastante agasalhado, porque mostramos no começo do programa, João, a temperatura estava na casa de 12 graus. Está um pouquinho acima do que está no sul do país, né? Lá está a temperatura já negativa nesta quinta-feira. Ô João, esse prejuízo pode aumentar com essa polêmica do tabelamento do frete, né? Com certeza, o governo criou uma situação totalmente esdrúxula, ele foi extorquido praticamente para fazer a tabela dos fretes, porque o país estava parado, não tinha no abastecimento de gasolina, de combustíveis, de diesel, de gás de cozinha, tudo, remédios, etc., está tudo parado, e ele foi obrigado a fazer essa tabela de forma intempestiva. Hoje, se questiona em todos os setores do setor produtivo, grandes partes do setor produtivo está questionando junto ao Supremo, ou seja, passou para a esfera do judiciário a questão da definição, se essa tabela é constitucional, se pode. Nós estamos num regime, teoricamente, de capitalismo, ou seja, é uma regra de mercado. Se houver um excesso de oferta, o preço cai, se houver uma falta, sobe. Isso acontece sempre com frete. Em momentos que você tem uma demanda grande de frete, o preço sobe. Quando não tem frete, o preço cai. E agora, com a tabela, criou-se um monstro. Como é que vai administrar esse monstro? E já chegaram no Supremo algumas ações da CNA e de outras entidades, a BIEC também, da ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, porque o mercado está travado, ninguém sabe o que fazer. As empresas assumiram o compromisso de vender grãos no porto a um preço que tinha mais ou menos uma projeção de frete que estava acontecendo. De uma hora para outra, esse frete aumenta 50%, 60%. Tem estimativa de até 150%. Mas o grande... E também se criou a figura do frete retorno. O caminhão vai, o cara tem que pagar o retorno. Então, ou seja, criou-se um problema seríssimo para ser equacionado. A grande questão começou lá atrás, há 4, 5 anos atrás, com a dona Dilma preocupada em se reeleger e o senhor Lula, com aquela capacidade inventiva de pedalar, o que eles fizeram? Não, vamos abrir financiamento para comprar caminhão. E houve realmente, para comprar, houve um excesso de oferta de caminhão e você tem... O frete está diretamente ligado ao PIB. A economia brasileira retraiu, o PIB contraiu, ficou em recessão. O que acontece com o frete? Diminui o frete. Aumentou o número de caminhão, foi a tempestade perfeita, ou seja, um excesso de oferta de caminhão associado a uma queda de frete. Então, nesse momento, o governo está torcendo para que o judiciário se manifeste. Se fizeram falar que não pode, aí ele vai ter uma desculpa boa para fazer. O ministro Fux, que está na mão dele, junto ao STF, ontem, ele solicitou ao presidente da República que se manifestasse. Não sei se o Temer vai ter coragem de falar que foi extorquido, que ele fez a tabela em função da situação do momento que o país estava parado. Não sei se vai ser essa a resposta dele. Associado a isso, ele está consultando. Eu acho que não seria bem uma função do judiciário fazer isso, acho que o governo teria que ter feito isso antes de estourar a greve, ou seja, tentar ver o que podia ser feito. E o judiciário está fazendo isso agora, está consultando o CAD, está consultando várias entidades para ver como ele vai se manifestar o juiz, porque é um assunto que, para quem é especialista no setor, já é difícil. Imagina para um juiz que não tem noção como é que funciona o mercado de fretes no Brasil. Ô João, o que é pior de tudo isso, e nós demos esse número agora há pouco, estimado pelo Ministério da Fazenda, 15 bilhões de reais, que segundo os técnicos do Ministério, esse valor representa 0,2% do nosso produto interno bruto no período de um ano, que é o nosso PIB. E o que é pior, como eu disse, é que aos poucos os economistas, o mercado, todos nós estamos sentindo a volta daquela boa retomada do nosso crescimento. No ano passado, o PIB teve uma alta de 1%, graças, sobretudo, ao setor do agronegócio, da agropecuária. Os 13% da agropecuária que ajudou a dar 1%. Este ano a estimativa era de um crescimento de até 3%. Do PIB, quer dizer, de 1 pularia para 3%. Uma ótima notícia, né? Uma ótima expectativa. Agora essa expectativa começa a ser cada vez mais frustrada, João.
E movimentos como esse, da greve, a novela do tabelamento de preços dos fretes, tudo isso acaba diminuindo ainda mais essa expectativa. Tira a confiança do investidor, tira a confiança do empreendedor no Brasil. Você tira, à exceção de alguns setores, como o petróleo, por exemplo, que ainda atrai muito investimento, os demais setores ficam todo mundo retraído. O setor de concessões, por exemplo, que seria importante, já que o governo não tem recursos para investir em infraestrutura, trazer recurso para o setor de infraestrutura, ele fica sem coragem de tomar decisão, de participar, de agir mais para que as coisas aconteçam. E o setor rural, que é o setor que segurou, que fez reverter o país que vinha num crescimento negativo, de recessão, inverter, passar para 1% positivo ano passado, ele também fica preocupado. Tu vê agora, tá para colher a segunda safra de milho, que é a segunda safra de grãos do Brasil, só perde para a soja. E nesse momento, tem produtores em alguns estados tirando soja, colocando em silo bag para abrir espaço para entrar o milho, para poder se passar por secador, passar para limpeza e armazenar. Ou seja, e soja vendida que não é retirada. Navios que estão chegando, que estão agendados para chegar nos portos brasileiros, que não vai ter grão para carregar. Ou seja, você cria um grau de incerteza muito grande na economia brasileira e isso atrapalha. O Brasil é um país que tem baixo teor de investimento. O investimento nosso chega a menos de 16% do PIB. Comparado com uma China que tem quase 40% do PIB em investimento, nós temos menos de 16%. Por quê? Porque o pessoal fica receoso de investir. E o governo, se não houver investimento, você não diminui a taxa de desemprego. Não diminui a taxa de emprego, você não melhora a massa salarial e, consequentemente, aumenta o consumo. Aí o governo faz uns penduricalhos, liberou a cota do PIS/PASEP para ser sacada agora. É uma forma emergencial de tentar botar um pouco mais de recurso na economia para poder rodar. Mas não é assim que se resolve o problema. O problema do Brasil, ele teria que atuar no âmago, no cerne do problema. O que é? É o ajuste fiscal. O Brasil tem um déficit de 140 bilhões de reais entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada. Mais os juros da dívida interna, ou seja, é um buraco que só cresce. Isso aí tira a confiança de todo mundo no processo. João, obrigado. Bom trabalho, Zé.